depressão e depressão no trabalho. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense em Saúde de hoje. E se você quiser participar com a gente com sua dúvida, pergunta, comentário ou até depoimento, ligue pra gente. 3209-0119 ou então mande e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode interagir conosco pelo site da TV Horizonte. No site você seleciona a página do Pense em Saúde e vai saber os temas que serão debatidos e inclusive assistir aos programas anteriores. E pode, claro, mandar a sua sugestão de tema para o programa e visitar toda a programação da TV. Então acesse tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. No dia 23 de agosto, sábado, de 9 da manhã ao meio-dia, será oferecido um curso gratuito e aberto ao público de Shantala. Shantala é uma técnica indiana milenar de massagem nos bebês. E esse curso é voltado para os futuros papais e mamães. A técnica é indicada a partir dos primeiros dias de vida, deixa os bebês mais tranquilos, com sono mais tranquilo e, em alguns casos, pode inclusive diminuir os quadros de cólica. Para participar do curso, é necessário que os pais levem uma boneca para o treinamento da técnica. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3516-2644 ou 3516-2669. Está aí, anote. Participe e pense em saúde sempre. Estou falando sobre Shantala aqui. E aí fiquei imaginando, pensando, para quadros de depressão, claro, eu vou falar sobre tratamento e medicamento, a gente sabe a importância deles, mas essas outras alternativas de relaxamento, meditação, yoga, podem ser coadjuvantes num tratamento de depressão, doutor Roberto? Pode, claro. Inclusive a psicoterapia, né? Particularmente naquele tipo 2 que eu citei no bloco anterior, que são aquela vulnerabilidade psicológica que a pessoa no estresse, na dificuldade da lida diária com o trabalho, com os problemas familiares, etc. Esse tipo de suporte, né? Eles contribuem muito. No conjunto da obra acaba beneficiando muito a pessoa, muito, é muito positivo. Mas voltando no preconceito que a gente estava falando dentro do trabalho, às vezes, como você não tem um diagnóstico num papel de imagem ou exame de sangue que comprove determinada doença, às vezes fica o medo da pessoa chegar no ambiente de trabalho e falar, eu estou com depressão, vou precisar afastar, ou medo de perder emprego, ou de ser, enfim, de sofrer um próprio preconceito dentro do trabalho. Isso existe e até dificulta um processo de tratamento? Ou de diagnóstico? Sim, demais, né? As pessoas têm essa noção de que elas têm que ser fortes, né? De que elas devem vencer o problema sozinha, né? Existe esse mito, assim, na nossa sociedade que a gente deve ser autossuficiente e resolver os nossos problemas por conta própria, né? Isso é um fator que geralmente afasta as pessoas do tratamento e que acaba, muitas vezes, até cronificando, né? Agravando e cronificando um quadro, né? Existem, né, relatos, como foi citado aí, de alguns comediantes famosos, mas de pessoas que de uma hora para outra cometem esse tipo de ato, que é o suicídio, e que nunca buscaram tratamento, né? É possível dissimular depressão, né? Isso é muito comum. As pessoas tentam transparecer uma imagem, muitas vezes elas são bem-sucedidas nisso, né? É importante que a pessoa tenha essa autoanálise e rompa com o preconceito e busque ajuda o quanto antes. Existem diversos tipos de tratamento, não é porque um tratamento prévio fez mal, que você não se adequou a ele, né? Que você não vai descobrir uma outra abordagem que seja satisfatória para o seu caso, né? Então, atrasar a busca por ajuda, medo do preconceito, né? No trabalho, etc., isso só agrava o quadro. Agrava o quadro, né? Agrava o quadro. Quanto mais precocemente você intervém, quanto mais cedo você trata, melhores são as chances de recuperação. Entendi. É interessante que na matéria que a gente viu, ela acaba falando assim, o que eu busco hoje é paz. E às vezes é isso, é uma inconstância que gera a falta de paz. A pessoa não dá conta, ela não foi talhada para aquele tipo de atividade e
tá naquela forçação de barra. Eu costumo orientar meus pacientes, próprios familiares, amigos, o seguinte, nós temos que ter um autoconhecimento muito bom. A psicoterapia que trata os deprimidos, muitas vezes tem essa função, trazer o autoconhecimento para a pessoa, para ela se entender e saber melhor enfrentar as adversidades da vida e até evitar aquilo que é possível, evitar e melhor enfrentar aquilo que é inevitável. Então, por que procurar um trabalho, uma atividade profissional que não é própria para você? Então, ou seja, isso é uma maneira até de prevenir. Exatamente. Pensando em prevenção. Exatamente, né? Exatamente. E muitas vezes a pessoa sai daquele estado depressivo, melhora, mas se ela não tiver essa capacidade, ela vai pôr o pé na jaca de novo. E aí vai acabar tendo outra depressão. Então, é importante a pessoa ter noção, né, se fortalecer o seu emocional com o autoconhecimento de si e saber lidar com o estresse inevitável, mas também evitar, porque para que enfrenta coisas que não são para enfrentar. Enfim, a gente viu algumas pesquisas, é um tipo de depressão, né, que aparece às vezes no trabalho, mas que é uma ocorrência que vem aumentando muito nos últimos anos. Sim. A gente pode também pensar em excesso de cobrança, em excesso de performance, de resultados, ou seja, essa exigência está muito grande, né? E aí, transportando isso para a infância, a gente está falando de trabalho, mas o que a gente vê hoje são crianças que são cada vez mais requisitadas, não só na escola, mas fora da escola, que tem que ter aula de inglês, aula de futebol e tem que ser bem sucedido em tudo. Então, essa depressão que hoje a gente vê no trabalho, isso pode ser transportado para a infância? Criança também tem depressão? Sim, sem dúvida nenhuma. As crianças também apresentam quadros depressivos, às vezes bastante significativos. E aí com sintomas até bem diferentes dos adultos ou não necessariamente? Sim, muitas vezes vai manifestar por sintomas diferentes. A criança ela tem uma apresentação sintomatológica particular, né? Ela muitas vezes ela não vai ter tanta tristeza, ela vai somatizar, ela vai ter queixa de dores, ela vai ficar irritável, agressiva, ela vai ter queda do rendimento escolar, né? Ela vai ter problemas de socialização, enfim. Muitas vezes fica opositora, ela começa a não respeitar mais figuras de autoridade, a desafiar isso demais. Cada criança apresenta, né, a sua sintomatologia própria, mas ela difere um pouquinho da do adulto. E ainda com a diferença do adulto, que ela não sabe expressar aquilo que ela está sentindo. Ela não sabe, né, o que é. Tem um agravante, porque se raciocinando, essa pressão intensa e duradoura numa mente em formação, a personalidade, ainda uma criança, um adolescentezinho, início de adolescência, então ele está formando, aquilo pode trazer graves prejuízos, inclusive à própria personalidade, trazer uma pessoa com uma personalidade ansiosa, insegura, dependente no adulto e prejudicar essa pessoa talvez muitas vezes por resto da vida. Os pais têm que pensar muito. Né? Educar de exigência, né? Educar não é fácil. Educar não é fácil. Bom, agora estamos falando um pouco de tratamento, a partir do momento que a pessoa percebeu que ela não está dando conta da vida dela, não está dando conta da realidade dela e falou, ok, preciso de ajuda. E às vezes nem é o psiquiatra o primeiro que ela vai procurar, como a gente viu na reportagem, é um neurologista por causa da dor de cabeça, ou enfim, outros, às vezes dores no corpo, insônia, memória. Mas a partir do momento que chegou em vocês, foi diagnosticado, eu gostaria que vocês falassem um pouco do tratamento, da adesão e até das recidivas, ou seja, de uma pessoa que abandona o tratamento e pode ter recaídas. Doutor Rafael. É muito frequente, né, a gente receber no consultório o paciente que tem esse quadro, né, que apresenta esse quadro. Muitas vezes ele está vindo na gente como um último recurso, ele já tentou outras coisas, não conseguiu e tal, e finalmente, às vezes, um familiar, alguém que aconselha, que leva ele, né? Ou às vezes até vê uma reportagem mesmo, um programa de televisão e se identifica, né? Mas o mais difícil que a gente observa é realmente a aceitação de que isso se trata de uma doença, que isso não é algo fabricado, não é a medicina ou o laboratório que inventou isso, né? Isso é uma condição grave que pode trazer consequências sérias, prejuízos diversos para a vida de um sujeito.
sujeito. E aí, quando a gente fala em prejuízo, a gente não está falando necessariamente de prejuízo financeiro, muito embora isso com frequência ocorra, né? A gente fala de prejuízos acadêmicos, profissionais, nos relacionamentos interpessoais, enfim. São prejuízos bastante abrangentes na vida de um sujeito e que, quando crônicos, né, vai repercutir, né, nessa imagem que a gente tem de sucesso, de pessoa bem-sucedida. Você imagina isso cronicamente, qualquer sequela que não fica para a personalidade do sujeito, ela vai ficando realmente, né, a pessoa vai ficando mais insegura, assim, nada que eu faço dá certo, etc. E isso muitas vezes contribui, né, para um insucesso do tratamento. E agora, a adesão ao tratamento é um segundo ponto que eu gostaria que vocês comentassem. A pessoa que adere ao tratamento, ela tem, como diz o doutor Rafael aqui, ela teria muito mais chance de minimizar as sequelas da doença. Ou seja, agora, tudo que o doutor Rafael colocou aqui... Exatamente, ou seja, e a pessoa, ela não... Naquele momento, ela tem dificuldade, existe uma certa dificuldade no aceitar a doença. Admitir, né? Admitir a doença, ou seja, eu sou fraco com aquela questão. E ela conseguir ter essa força para vencer isso e seguir um tratamento de forma disciplinada. Entendo. Isso não quer dizer que o tratamento no início possa ter dificuldades, porque os remédios têm efeitos colaterais, necessitam de um tempo para fazer um efeito razoável, não digo nem curar, assim, acabar com os sintomas, que o paciente entende cura como acabar com os sintomas. Desaparecer os sintomas, ele demora um tempo. Os remédios para depressão demoram de 3 a 6 semanas para começar a fazer o efeito antidepressivo. Né? Então, a pessoa está naquele sofrimento, ela quer uma resposta rápida, e o que vem é o quê? O enjoo, o mal-estar, uma tonteira, né? Ou seja, é o efeito colateral do medicamento, que sempre começa primeiro do que os efeitos terapêuticos. Então, tem essas mas tem também o inverso, mas aí vocês vão me responder daqui a pouco. A partir do momento que a pessoa conseguiu um resultado bacana com o remédio, fala, agora eu estou bem, não preciso mais do remédio. E abandona, e aí vocês vão falar sobre isso no próximo bloco, e até os riscos de abandonar esse tratamento sem até o conselho de vocês e de uma maneira abrupta. Hoje estamos falando sobre depressão, algumas perguntas já chegaram, no próximo bloco a gente vai responder. Agora um rápido intervalo, se você quiser ligue pra gente, 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, daqui a pouco estamos de volta.